Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química e na aula de hoje eu vou falar a respeito de constante em termos de pressões parciais, também chamada de Kp. Nós estamos falando de equilíbrio químico. Então já fizemos uma série de vídeos sobre o tema aqui no canal e eu te convido a assistir. Vamos lá para a aula? O nosso tema então, dentro de equilíbrio químico, é constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Quando nós temos todas as substâncias participantes do equilíbrio químico, como gases, nós podemos, sem dúvida, continuar usando a expressão Kc que nós já estudamos. Porém, nesses casos, é mais comum nós usarmos pressões parciais no lugar de concentração em mol por litro, como nós estávamos fazendo anteriormente. Então, na expressão de Kp, só devem ser representados os componentes que são gasosos. Vamos ver como exemplo aqui a reação de formação da amônia. N2 gasoso, nitrogênio gasoso, reage com 3 mols de hidrogênio gasoso, formando 2 mols de amônia gasosa. Vamos imaginar que nesse equilíbrio esses gases estejam encerrados, eles estejam fechados, num sistema fechado, que tenha um volume V, que é mantido a uma temperatura constante, que nós vamos chamar de T, essa temperatura importante em kelvins. Nós vamos conseguir definir a pressão parcial do nitrogênio, que seria o quê? A pressão que o nitrogênio exerceria se ele estivesse sozinho no volume V e na temperatura T. Então, essa definição nos permite escrever esta expressão que está aí. A partir daquela equação de Clapeyron, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Então, se a gente fosse calcular essa pressão do nitrogênio, seria a pressão do nitrogênio vezes o volume do recipiente, que é igual ao número de mols do nitrogênio vezes a constante, que é R, vezes a temperatura T. Então, nós poderíamos isolar a pressão do nitrogênio, que estamos calculando, deduzindo a fórmula aqui. Isolando a pressão do nitrogênio, nós teremos que o número de mols de nitrogênio dividido pelo volume vezes R vezes T. Nós poderíamos, aqui N sobre V é a mesma coisa que concentração do nitrogênio, vezes R vezes T. Então, a concentração do nitrogênio, aqui no final, nós teríamos que seria pressão do nitrogênio dividido por RT. Então, pelo mesmo raciocínio, nós, se quiséssemos medir a pressão parcial do gás hidrogênio, seria a pressão do hidrogênio sobre RT, e se fôssemos medir a pressão parcial da amônia, seria a pressão da amônia dividido sobre RT. Escrevendo a expressão de Kc para esta reação que acabamos de falar e substituindo, aqui valores, nós teríamos, então, a expressão da constante de equilíbrio aqui seria a concentração da amônia ao quadrado dividido pela concentração do nitrogênio vezes a concentração do hidrogênio ao cubo, e substituindo pelos valores que acabamos de encontrar no slide anterior, ficaria pressão da amônia dividido por RT ao quadrado dividido pela pressão do nitrogênio dividido pelo RT vezes a pressão do hidrogênio dividido por RT ao cubo. Então, aqui, resolvendo essa dedução matemática, nós teríamos
RP ao quadrado, então a pressão de amônia ao quadrado, dividido pela pressão do nitrogênio, vezes a pressão do hidrogênio ao cubo, vezes 1 sobre RT elevado a menos 2. Esse menos 2 ele veio dessa multiplicação aqui, ó, dessas constantes aqui embaixo. Então, nessa última fórmula, essa fração, ela é muito parecida, esta fração aqui, é muito parecida com a expressão de Kc. Apenas aqui nós trocamos as concentrações em mol por litro pelas pressões parciais dos gases correspondentes, né? Devido a essa semelhança, essa fração nós representamos por Kp, e ela é denominada constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Então, a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais para esta reação de formação da amônia seria Kp igual a pressão da amônia ao quadrado dividido pela pressão do nitrogênio vezes a pressão do hidrogênio ao cubo. Qual que é a relação entre Kc e Kp? Vamos ter uma equação genérica, né? Novamente, uma equação reversível. Uma vez que Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração, e o valor de RT, que é a multiplicação de R, que é uma constante, vezes T, que é uma temperatura constante. Então, essas duas, Kc e RT, são constantes ao uma dada temperatura. Nós podemos igualar que o mesmo acontece com Kp. Então, o ΔN, que é o valor que será elevado ali a RT, vai ser dado de acordo com a aplicação da lei da ação das massas, ou lei de Gutenberg-Wade, vai ser dado por Czinho aqui, que é o coeficiente estequiométrico de C, mais Dzinho, que é o coeficiente estequiométrico de D, menos Azinho, que é o coeficiente de A, mais Bzinho, que é o coeficiente de B. Então, esse expoente que aparece no termo do RT, que é o ΔN, nesse caso, ele vai representar a diferença entre os coeficientes dos produtos e dos reagentes. Quando a gente fala diferença, significa subtração da equação que nós vamos considerar. Então, nós primeiro somamos os coeficientes estequiométricos dos produtos e subtraímos do coeficiente estequiométrico dos reagentes. A relação entre Kc e Kp, ela é dada por essa expressão aqui. Kp vai ser igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Esse ΔN vai ser a variação do número de mol. Se o ΔN for zero, então o valor de Kc vai ser igual ao valor de Kp. Por exemplo, para ficar mais claro, né? Nós temos lá a equação de formação da amônia. 1 mol de N2 mais 3 mol de H2 formando 2 mol de NH3. Qual seria o valor de ΔN desta equação? Então, nós pegamos o coeficiente estequiométrico do produto, que é o 2, menos o coeficiente estequiométrico, aqui nós vamos somar, né, os coeficientes dos reagentes. 1 mais 3, então 2 menos 1 mais 3. O valor de ΔN para essa equação é menos 2. Outro exemplo aqui é o do 2SO2 mais O2 formando 2SO3. Então, qual seria a expressão de Kp, a expressão da constante de equilíbrio em termos de pressão para esta reação química? Seria pressão de SO3 ao quadrado dividido pela pressão de SO2 ao quadrado vezes a pressão de O2. Qual seria o valor de ΔN nesse caso? 2, que é o coeficiente estequiométrico do produto, menos 2 mais 1. Ah, mas eu não estou vendo 1. 1 está aqui sem ser demonstrado, né? Mas ele está ali, em algum lugar. 2 mais 1, né? Então vai ser 2 menos 3, que é igual a menos 1. Por isso que quando nós relacionamos
Kc e Kp para esta reação especificamente, o valor de Kp vai ser igual ao valor de Kc vezes a constante elevada a menos 1. Então, observe que a relação entre Kc e Kp vai variar de acordo com cada equação química que nós avaliarmos. Vamos ver um exemplo. No gráfico abaixo estão os valores das frações parciais de NO2 e de N2O4 para diferentes misturas desses dois gases, quando em determinada temperatura é atingido o equilíbrio. Então, nós temos aqui, olha, a pressão de N2O4 no eixo vertical e a pressão de NO2 no eixo horizontal. Com os dados desse gráfico, pode-se calcular o valor da constante Kp do equilíbrio atingido naquela temperatura. Seu valor numérico vai ser próximo de... Primeira coisa, para responder esse tipo de questão, nós devemos considerar os dados do gráfico. Por isso que o gráfico está ali, né, para nos fornecer dados. Começamos então, para esse cálculo, analisar a equação química e determinamos a expressão de Kp. Então, a expressão de Kp será a pressão do N2O4 dividido pela pressão do NO2 ao quadrado. Lembrando que o quadrado aqui é por causa do coeficiente estequiométrico 2. Quando nós precisamos descobrir o valor desta pressão de N2O4 e do NO2, nós temos que encontrar aqui no gráfico um ponto de equilíbrio, ou seja, um ponto na curva de pressões parciais em que nós vamos conseguir determinar exatamente o ponto de encontro de dois gases, os dois gases. Então, ali eu determinei esse pontinho aqui que eu destaquei, olha, porque aqui poderia ser esse ponto, poderia ser um ponto aqui mais acima. Eu escolhi esse porque ele está passando exatamente em cima dessas linhas que orientam o gráfico. Então, é mais fácil da gente identificar o valor que ele representa. Então, representando lá a pressão do N2O4 é 3 no eixo vertical e a pressão do NO2 é 0,6 no eixo horizontal. Substituindo esses valores na expressão de Kp, nós temos 3 dividido por 0,6 ao quadrado. Kp, então, vai ser 8,33, que a gente pode arredondar para 8, vai ser a nossa letra D. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like e fique com Deus. Até mais. Tchau.